Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, a gente vai falar de um problema especial 2. Este é o segundo vídeo de uma série de três, onde em cada vídeo, eu resolvo um problema que eu chamo de especial. Muito bem, vamos aí. A soma dos termos de ordem ímpar de uma PG infinita é 20, e a soma dos termos de ordem par é 10. Obtenha o primeiro termo. Então, se eu somar os termos de ordem ímpar, né, você já pode acompanhar aqui na tela, olha aqui. Se eu somar, ó, o primeiro com o terceiro com o quinto, o resultado, e assim sucessivamente, com o sétimo, o nono, o décimo primeiro, ou seja, se eu somar todos os termos de ordem ímpar, o resultado é 20. Se eu somar todos os termos de ordem par, quer dizer, se eu somar o segundo com o quarto, com o sexto, o oitavo, o décimo segundo, e assim sucessivamente, a soma vai ser 10. Muito bem. Utilizando a fórmula do termo geral, onde, por exemplo, quem é o terceiro termo? É o primeiro vezes a razão elevado ao quadrado. Quem é o quinto termo? É o primeiro vezes a razão elevado à quarta potência. Então, se eu substituir os termos de ordem ímpar por expressões deste tipo, e expressões desse tipo, eu consigo utilizando o termo geral, a fórmula do termo geral. Então, olha, o primeiro termo é o próprio primeiro termo, mas o terceiro termo é o primeiro vezes a razão elevado ao quadrado. O quinto termo é o primeiro termo vezes a razão elevada à quarta. E assim sucessivamente, bom, a soma continua sendo 20. Vamos baixar a tela aqui um pouquinho. Observe que aqui o A1, que é o primeiro termo, ele aparece em todas as parcelas. Ele é o fator comum a todas as parcelas. Então, eu coloco o A1 em evidência. Eu vou dividir cada uma dessas parcelas pelo termo em evidência, que é o A1. Bom, então, dividindo cada parcela por A1, nós teremos, ó, o A1 em evidência que multiplica 1 mais q ao quadrado, mais q à quarta, mais q à sexta, e assim sucessivamente, são infinitos termos. O resultado da soma é 20. Muito bem. Vamos agora usar o mesmo procedimento para os termos de ordem par. Então, quem é o segundo termo, né, que é o menor termo de ordem par? Ele é o primeiro vezes a razão. Quem é o quarto termo? É o primeiro vezes razão elevado ao cubo. Quem é o sexto termo? É o primeiro vezes a razão elevado à quinta. E assim sucessivamente. Então, se eu somar a 1q mais a 1q ao cubo, mais a 1q à quinta, e assim sucessivamente, somando os infinitos termos de ordem par, o resultado tem que dar 10. Então, olha, A2 mais A4 mais A6 é 10. Aí aqui eu substituir pelos valores que eu indiquei aqui, né, nesse meu rascunho, tá? A soma continua sendo 10. Colocando A1 em evidência, assim como eu fiz com os termos de ordem ímpar, só que o que eu coloquei em evidência aqui, o fator comum, não era apenas o primeiro termo. A razão também, ó, ela aparece em todas as parcelas. Então, colocando A1 vezes Q em evidência, entre parênteses, o resultado, quando eu divido cada parcela pelo fator comum, o resultado vai ser 1 mais Q ao quadrado, mais Q à quarta, mais Q à sexta, mais Q à oitava. Então, são infinitos termos, por isso reticências, e a soma é 10. Então, olha só, tanto com a sequência dos números dos termos de ordem ímpar, quanto com a sequência de ordem par, eu junto as duas sequências aqui e passo a ter um sistema de equações. E aí eu preciso resolver este sistema de equações. Bom, nós podemos ter diferentes maneiras para resolver esse sistema, mas a saída que eu utilizei aqui é dividir a segunda equação pela primeira. Então, olha, esta é a segunda equação e essa aqui é a primeira equação. Então, se eu vou dividir a segunda, ó, numa divisão, a segunda pela primeira, então o que vai acontecer? Vamos aqui para a próxima tela.
E aqui está, ó. Dividindo, então, a segunda pela primeira, observe que essa expressão entre parênteses do numerador é igualzinho do denominador. Elas são iguaizinhas. Ou seja, eu posso, né, dar aquele corte aqui assim, né? Que na verdade cortar, a gente não corta nada, a gente simplifica, né? Na matemática a gente não corta, a gente simplifica. Então eu simplifiquei essas duas expressões e também A1 com A1, ó. Eu fiz isso aqui. Também simplifiquei. Ora, o que que sobrou? Sobrou, neste primeiro membro aqui, sobrou apenas a razão Q. E aqui, quando eu divido, olha, 10 por 20, 10 é metade de 20. Eu simplifiquei ambos por 10, o resultado é meio. Ou seja, eu descobri que a razão dessa PG é meio. Bom, agora que eu sei que a razão é meio, o que que eu fiz? Eu voltei aqui para aquela sequência de ordem ímpar, que é a 1 que multiplica 1 mais q ao quadrado, mais q à quarta, e etc. Substituir o q por meio, né? Q é a razão. Então, olha aqui, ó. Razão ao quadrado, ficou meio ao quadrado. Razão à quarta, ficou meio à quarta. E aí, o que que eu observei? Aqui fora eu tenho o primeiro termo, né? O primeiro termo ainda não sei quanto vale. Então, eu repeti aqui, ó. A1. Agora, o que eu substituí, né? Por meio. E o que que eu percebi nessa expressão entre parênteses aqui? Nessa expressão entre parênteses. Eu, eu percebi que eu tenho a soma de infinitos termos de uma PG decrescente e convergente. Porque, primeiro aqui, ó, meio ao quadrado é 1/4. Aí depois, meio à quarta é 1/16. Então, observe que ela é decrescente. 1/4 é maior que 1/16. Então, ela é decrescente e convergente. Já que ela é decrescente e convergente, eu posso somar esses infinitos termos, onde que o primeiro termo dessa PG é dessa sequência, tá? Entre parênteses. O primeiro termo é 1 e a razão é 1/4. Bom, então eu usei a fórmula da soma dos infinitos termos para isso. E aqui está, olha só. A soma dos infinitos termos. O primeiro termo é 1, a razão é 1/4. Ora, 1 menos 1/4 dá 3/4. Se eu divido 1 por 3/4, isso quer dizer o inverso de 3/4. O inverso de 3/4 é 4/3. Então, ó, vamos voltar um pouquinho aqui na página anterior. Ó. O que que eu tinha aqui? Eu tinha o primeiro termo, né, o primeiro termo, vezes a soma. A soma deu 4/3. E o resultado é 20. Então, voltando lá, aqui, ó. O primeiro termo vezes a soma, que deu 4/3, e o resultado é 20. Ora, resolvendo aqui essa equação, né, o A1 vai ser igual. O 3 vai multiplicar o 20, né, que vai dar 60. 3 vezes 20, 60. E o 4 vai dividir o 20. 60 dividido por 4 dá 15. Então, nessa PG, o primeiro termo é 15. E a razão, a gente tinha achado mais ali em cima, que era meio. Então, olha só, vamos voltar lá no do problema. Ó, obtenha o primeiro termo. O primeiro termo é 15. Se ele tivesse pedido para escrever a PG, o que que a gente tinha que fazer no final? Se o primeiro termo é 15 e a razão é meio, o segundo termo vai ser 15 vezes meio. E o terceiro vai ser 15 sobre 2 vezes meio. Vai dar 15/4. E o seguinte, 15/8. E assim sucessivamente. Bom, então, com esse problema especial número 2, eu espero ter te ajudado. Muito obrigado.